Bom dia, irmãos, tudo bem com vocês? Mais um dia na presença do Senhor, né? Vamos fazer Daniel, capítulo 5, o banquete do rei Belsazar, a mão misteriosa. O 21, versículo: E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e sua morada foi com jumento monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, em domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer que constitui sobre eles. Então, o versículo 21 foi expulso do meio dos homens, né, irmãos? E o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e sua morada foi com jumentos monteses. Dava-lhe comer erva como aos bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu. Até que reconheceu, irmãos, que o Deus Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e quem quer que constitui sobre eles. Amém? Então Deus está dizendo aqui que o coração de Nabucodonosor foi feito que nem o coração dos animais, né? Ele comia que nem os animais, né? Erva do campo, seu corpo foi molhado como com o orvalho do céu. Então ali ele ficou, irmãos, até ele ter reconhecimento que o Deus Altíssimo tem domínio sobre todo o reino. Deus deixou ele ali para ele aprender, né? Que existe um único Deus e quem manda é Deus. Ele faz e desfaz na hora que ele quer, o que ele bem entender, porque quem manda é ele. Então foi preciso mandar Nabucodonosor para o campo para ele entender que Deus é quem manda e reconhecer que o Deus é o Deus Altíssimo, né? Que tem domínio sobre todo o reino do homem. Então, até ele reconhecer isso, ele ficou pastando que nem os animais e dormindo no relento, né? O seu corpo era molhado com o orvalho do céu. Aí, quando ele reconheceu, Deus trouxe de volta, né, irmãos? E o 22 E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Daniel relembra a história do rei Nabucodonosor, que foi humilhado por Deus e viveu como um animal até reconhecer que o Senhor é quem governa, né, sobre todos os reinos. Mesmo sabendo disso, Belsazar, o novo rei, não aprendeu a lição. Continuou soberbo e não aprendeu a lição, né? Desrespeitou a Deus e usou os objetos sagrados do templo em uma festa. Ele pegou os objetos sagrados que era de Deus, da casa do Senhor, pediu para trazer até a festa e começou a tomar ele e as concubinas nas taças de ouro, de prata que eram da casa do Senhor, da congregação, né? Era santo, não podia fazer isso. Mas ele fez e ele desobedeceu, né? Porque aquilo era sagrado, aquelas taças de ouro, aquelas taças de prata, era do templo, né? E não podia ser usado como ele usou, desrespeitando a Deus. Usou os objetos, né, sagrados do templo em uma festa. Então, o que ele fez? Ele desobedeceu. Então Deus puniu ele como deveria punir, né? Porque é Deus quem manda e ele sabe o que fazer. Deus não aceita o orgulho quando alguém se exalta e não reconhece sua autoridade. Ele pode permitir a humilhação para ensinar que todo poder pertence a ele. Belsazar sabia da verdade, mas ignorou, né, o exemplo passado, né, e por isso veio o juízo sobre ele. Quem conhece a grandeza de Deus deve andar em humildade, pois ele oculta os que se humilham e abate
os soberbos, né, irmãos? Então a gente deve, perante a Deus, deve reconhecer que Ele é o Deus Todo-Poderoso, devemos humilhar diante dEle, né? E não ser soberbo, né? Ter humildade, né? E reconhecer que Ele é o único verdadeiro, e é o único verdadeiro Deus vivo, né? Porque quando nós clamamos, quando nós oramos, o único que responde é o Senhor. Então nós devemos humilhar. Como Beltsazar não reconheceu isso, né? E foi soberbo, né? E usou dos objetos do templo, né? Porque aqueles objetos eram sagrados, não podia usar em festa. Como ele passou, desculpe, irmãos, como ele pegou os objetos sagrados do templo, ele foi punido por Deus. Naquele mesmo dia ele foi punido por Deus. E essa mão que apareceu escrevendo na parede, ele não teve entendimento e nenhum dos adivinhos dele. Quem foi lá e decifrou o que estava escrito foi Daniel, né? Então, naquele mesmo dia, Deus puniu ele, né? Naquela mesma noite, Beltsazar foi punido por Deus. Ele foi morto, né? E Deus não aceita pessoas soberbas, pessoas orgulhosas, né? Que não reconhece que Ele é o soberano, Ele é o Deus, né? Todo-Poderoso. Devemos respeitá-lo e nós devemos humilhar na presença dEle, né, irmãos? Que é o único que vai nos livrar de todo o mal, é o único que vai nos ajudar. Então, nunca devemos deixar de ajoelhar e clamar ao Senhor, porque Ele é o que vai tirar nós de qualquer problema, de qualquer situação, né? Então nós devemos clamar ao Senhor, não fazer que nem Beltsazar, sabendo que tudo que aconteceu com o pai dele, ele sabia, né? Ele tinha conhecimento. Mesmo assim, ele abusou, né? Foi soberbo, né? Mesmo ele sabendo, ele não foi humilde, ele não se humilhou seu coração diante do Senhor. Então, irmãos, vem a justiça do Senhor, né? E acaba sendo punido pelo Senhor. Amém, irmãos? É o que eu entendo hoje desses 2 versículos. Devemos ser obedientes e humilhar na presença do Senhor, humilhar de coração. Glória a Deus. Então é o que eu entendo, né, desses versículos. O 21 e o 22 de Daniel, capítulo 5. Glória a Deus. Então, por hoje é o que eu tenho para falar, irmãos. Tenha uma tarde abençoada na presença do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe.